prazer estar aqui conversando com vocês. Como já me apresentaram, sou o Luiz, lá da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha na Diretoria de Mudanças Climáticas. O Gustavo trabalha lá comigo. A gente tem mais uma equipe lá de mais umas 5 pessoas. E a gente vem aqui falar um pouquinho sobre pagamento de serviços ambientais, contar como é que é a política, de que forma nós estamos trabalhando no Estado e também desenvolvendo isso com outros municípios, outras regiões do Estado. Por favor. Então, para a gente começar a falar sobre serviços ambientais, é importante sempre a gente entender o que são esses serviços, entender um pouquinho de conceitos, o que isso está relacionado ao nosso dia a dia, à nossa atividade econômica, enfim. Então, os serviços ambientais, eles têm diversas divisões, como serviços de provisão, de regulação, regulação de clima, regulação de doenças, provisão de alimentos, de água, enfim, são diversos serviços que uma área natural presta para o bem viver da sociedade ou para as atividades produtivas também, né, atividades econômicas. Então, por que se preocupar com serviços ambientais? Eu trouxe alguns dados, assim, ele é da avaliação epistêmica do milênio, é uma publicação de 2005, ela é um pouco antiga já para as datas de hoje, mas ela expressa muito bem a importância dos serviços ambientais, o que ele economicamente reflete na economia mundial. Então, só para ter algum desses bases que estão aí, a questão da agricultura, né, como serviços de provisão, a indústria da madeira, o quanto ela é representativa em termos mundiais, pesca marítima, atividades de recreio, né, o quanto isso movimenta em termos de economia por ano no mundo. Então, aí na questão, toda a problemática que tem com a água, que muita gente está aqui sabe até melhor do que eu, né? Então, ainda boa parte da população mundial não tem acesso à água tratada, a toda a relevância da questão de saneamento básico nas grandes cidades, em diversos países, escassez de água, a questão das doenças atreladas à água mesmo, saneamento adequado. Hoje a gente vive mais do que nunca, né, a questão de dengue, enfim, de outras doenças associadas a isso. Pode passar, por favor. E esse estudo que ele tem de interessante também, que ele fez todo um balanço de perdas e danos da questão dos serviços ambientais, colocando os tipos de serviços ambientais, quais deles tiveram aumento, quais deles tiveram degradação e aqueles que tiveram situações mistas, em alguns momentos uma melhoria na quantidade, disponibilidade de serviço e em outros momentos uma redução. E aonde teve aumento são principalmente os serviços de provisão, que estão atrelados muito mais à questão produtiva, de agricultura, de produção de alimento, tem toda essa questão. E o resultado mais interessante é que 60% dos serviços ambientais estão degradados. E a gente vê que os tipos de serviços, o quanto eles são importantes para a sobrevivência da população, sobrevivência humana e questão econômica. Então, esses são os serviços ambientais. Então, o que são pagamento por serviços ambientais? Quando a gente ouve falar pagamento por serviços ambientais, o que é isso? Né? Então, pagamento por serviços ambientais, a gente sempre ressalta, ele não é um projeto, um programa, uma ação de transferência de renda e nem assistencialista. Então, a gente falar em pagamento por serviços ambientais não é a gente falar em agricultor, pequeno agricultor, grande agricultor, ou uma bolsa família para todos os agricultores do estado, uma bolsa natureza, não é uma indenização pela natureza. Ele é um incentivo, não necessariamente financeiro, por ações de conservação da natureza. Então, ele é um projeto estritamente ambiental. Então, os seus resultados, todo o seu planejamento tem que ser com indicadores ambientais, de áreas conservadas, a melhoria da qualidade e disponibilidade de determinados serviços ambientais. E esses apoios financeiros, incentivos, pode ser trocas de serviços, pode ser melhoria dos processos produtivos, melhoria da propriedade, enfim, é apenas uma compensação. A gente costuma dizer que PSA
é que nem o seguro de vida. A gente tem um valor, é um valor simbólico que nunca vai chegar ao valor real daquela vida. Então a gente falar em serviços ambientais, como nós vamos valorar um pagamento de serviços ambientais? Não tem como se valorar literalmente isso. Se tem como a gente estabelecer algum valor de referência, alguma compensação pelo fato de exercer conservação da natureza. Além do que, nós estamos aqui na Fundação do Meio Ambiente, acho que boa parte sabe, muito de conservação já é uma obrigação por lei. E aí nós estamos pagando ainda acima disso. Então, por isso tem que ter muito cuidado quando a gente começar a pensar em serviços ambientais e começar a trabalhar desde o planejamento até por o que se quer de resultado desses programas, para não se cair na tentação de ir para uma questão assistencialista e de transferência de renda. Então, começando, sempre quando se pensar qualquer projeto, PSA, ele não serve para qualquer região. Ele não vai ser um programa para o estado todo, ou para uma região toda, ou para um país todo, que a gente tem a discussão da lei federal também. Ele tem algumas características básicas que determinada região tem que ter, senão não existe nenhuma possibilidade de se executar um programa como esse, que é principalmente a figura de um provedor de serviço ambiental, então que é aquele ator, aquele proprietário de terra que tem alguma influência direta no serviço ambiental que a gente está querendo trabalhar. Por exemplo, se estiver trabalhando numa bacia e o serviço ambiental for água, quem tem influência direta na água? Então tem que saber quem são esses atores de influência direta, que tipo de influência eles exercem e se eles estariam aptos ou dispostos a participar de um projeto como esse ou não. E a figura de um usuário, que a gente chamou, mas é um beneficiário de serviço, alguém que utiliza o serviço ambiental, que dependa desse serviço ambiental, seja para sobrevivência ou seja para o seu negócio. Pode ser uma empresa, pode ser uma prefeitura, pode ser uma companhia de água, enfim, qualquer ator que veja uma necessidade de conservação, de tanto disponibilidade como de qualidade de serviço ambiental, que se configura como sendo um usuário ou um beneficiário desse serviço ambiental. E aí que se torna aquela relação. Se não existir aquela relação, não tem como a gente começar a trabalhar. E aqui é só um exemplo clássico de como que isso funciona, que numa bacia, quem são os principais beneficiários e quem são os atores que têm influência direta nessa bacia, para se estabelecer uma relação de serviços ambientais. O que eu trouxe aqui também? Para a gente entender um pouco como é que funciona isso, como é que isso vem sendo trabalhado no Brasil. Existem iniciativas mundiais de diversos lugares, mas o tempo é curto e também acho que, para não dar uma canseira muito grande de todo mundo, a gente está vai passar muito rapidamente por alguns projetos que eu selecionei de nacional, só para se ter uma ideia, e como nós estamos aqui, quem quiser mais informações é mais fácil também. Então, eu juntei algumas ações aqui da Fundação Grupo Boticário. Eles são uma fundação de Curitiba, tem sede em Curitiba, são parceiros nossos do Estado. Eles estabelecem parcerias no Brasil inteiro para o desenvolvimento de projetos de PSA voltados à conservação da água. Então, eles estão espalhados no Brasil inteiro com termos de cooperação técnica com municípios, com ONGs, com governos estaduais, com o Ministério Público. Então, eles desenvolvem diversos projetos. Pode passar. E aqui, para a gente entender um pouquinho como que funciona, alguns desses projetos estão listados aqui na coluna da esquerda. Tem as datas de início, instituições executoras, fontes pagadoras, recursos. Então, os recursos variam ali de 30 mil a 2 milhões por ano, ou pelo contrato inteiro. Os prazos variam de 5 anos, 2 anos, 4 anos. Então, o projeto de PSA, para se ter minimamente resultados, tem que ter um contrato no mínimo de 3 anos, basicamente, senão a gente não consegue. Nós estamos falando de natureza, e o que eu quero mostrar com isso aqui é o quanto é diversificado os projetos, o quanto se precisa de atores diferentes para se trabalhar. Então, ninguém consegue trabalhar um projeto de PSA sozinho, uma única instituição. Então, há uma série de atores no local do projeto, e outros aqui eu vou acabar mostrando também. Pode passar, por favor.
E aí tem projetos também de diferentes serviços ambientais, como esse o segundo ali, o projeto Bonito, eles trabalham a questão da beleza cênica lá. Então, o que faz as pessoas irem visitar Bonito? É toda a questão da natureza naquela região. Então, como que a gente faz com que os proprietários tenham uma consciência maior de conservação naquelas áreas? O turismo não ser um turismo de massa, um turismo que vai lá e acaba levando muito mais lixo do que cuidando daquela região. Então lá eles estão começando a trabalhar, lá é uma ONG que está tocando isso, estão trabalhando a questão de beleza cênica, tem outros projetos com a questão de PSA voltado para a biodiversidade, existem projetos de carbono, então são uma série de serviços ambientais identificados e a quantidade de entidades participantes desses projetos, né? Pode passar. Aqui só para se ter uma ideia também dos resultados de alguns deles, né? Então aqui em Santa Catarina, que a gente tem alguns projetos, o São Bento do Sul é com a Companhia de Água e o Corredor de Biodiversidade nos corredores ecológicos Timbó e Chapecó aqui do estado, um programa do SC Rural, quem coordena é a Fátima, e lá a gente iniciou um trabalho com o PSA e a gente vai criar um sistema de crédito de conservação, que é um PSA mais uma lógica de mercado lá, que vai evoluir isso com contratos há 15 anos, uma questão mais bem inovadora aqui no Brasil, que a gente pretende até metade do ano colocar em funcionamento. E só para a gente entender bem, números de propriedades contratadas, nascentes protegidas e hectares protegidos. Então essas são os resultados que se tem quando se trabalha com PSA, então principalmente hectares conservados. Pode passar. Aqui um projeto de governo, então do governo do Paraná, que também é parceiro nosso, a gente sempre está trabalhando junto. Eles têm lá uma política de mudanças climáticas e dentro da política delas de mudanças climáticas está uma das ações, o PSA, com alguns componentes. Pode passar. Acho que passou 2 aí, não? Então lá eles acabaram trabalhando, lá eles dividiram em 4 ações a parte de PSA, com PSA voltado à água, PSA voltado a RPPNs, a biodiversidade e a carbono. Só que com isso, a partir de regulamentar essas leis ainda é um pouco complicado, eles conseguiram trabalhar até agora a questão da água e das RPPNs. Pode passar agora. E aqui para a gente de novo para mostrar a quantidade de parceiros dos projetos que eles já estão em execução. Esse aí é o PSA voltado à água mesmo, quantidade de recursos, os agentes lá, a Sanepar, que é a empresa, a companhia do estado de águas, que é muito parceira deles, vem trabalhando com eles, então eles são os principais beneficiários do projeto, lá naquela figura que eu mostrei. Então a Sanepar está estabelecendo essas relações, né? Pode passar. Os RPPNs, que aí está muito mais voltado aos proprietários das reservas particulares de patrimônio natural, que eles ainda estão em processo de construção, eles ainda não colocaram em prática. Eles assinaram um acordo com o Ministério Público da questão do fundo de bens lesados deles lá, então eles já têm comprometido 3 milhões para investir nesses projetos. Pode passar. E aqui os corredores ecológicos que eu estava falando, só para mostrar um pouquinho melhor aonde eles estão localizados, né? Na região noroeste do estado. O que eles são? Lá ele é destinado a manter floresta nativa, recuperar áreas, o serviço ambiental é a biodiversidade, valores lá que variam também de R$ 87 a R$ 350 por hectare ano, renovados por até 3 anos, que é a primeira etapa que a gente quer nos corredores, e depois se entrar nessa lógica de mercado, que vai estar muito mais atrelado nos processos de licenciamento das empresas, então daquela região de ter as suas compensações ambientais nessas áreas conservadas, né? Pode passar. O que a gente tem até hoje? Esses dados ainda estão desatualizados, que já são de 1 ou 2 meses atrás, mas já tem bem mais propriedades
participando do projeto. São 156 hectares, porque isso foi uma meta, foi uma exigência do Banco Mundial também de limitar em 3 hectares, e a gente conseguiu negociar com eles de agora a gente expandir, porque tinham muitos desses proprietários que tinham 10 hectares, tinham 15 hectares, que poderiam participar desse programa, e a gente conseguiu, então a gente já expandiu esses valores, mas dá para a gente ter uma ideia dos números. E assim, explicando como é que isso, alguns exemplos, explicando essa questão das entidades parceiras, articulações necessárias para ter esses projetos, a gente chega como que está a questão estadual, da questão legal, que desde 2010 a gente tem uma política de pagamento de serviços ambientais aqui no Estado, fomos um dos primeiros estados a estabelecer essa política, e até hoje não foi regulamentada, até hoje legalmente ela não é executada. Pode passar. Então como é que ela estava pensada, né? Nessa estrutura organizacional, de tendo um fundo, de tendo uma comissão técnica permanente de avaliação que seria composta por 5 pessoas, 5 representantes de entidades do Estado,